Fala galerinha do Motiva, tudo bem? Vocês? Professor Paulo Ricardo na área novamente. Vamos agir? No nosso encontro de hoje falaremos sobre os gêneros digitais. Paulo, gêneros de novo. E aquilo que eu já vinha dizendo sempre para vocês, gênero. Por serem conteúdos mais cobrados, naturalmente, o trabalho diário, cotidiano, semanal, mensal com os gêneros textuais também é natural. Fruto dessa necessidade de estar sempre lembrando a vocês determinadas características dos gêneros textuais, inclusive algumas que vão sendo, vamos dizer assim, novas, entre aspas, né? Novas quando eu digo que vão se atualizando informações em torno dos gêneros textuais, principalmente porque, lembrem atenção disso, algo que a gente já falou lá no início do ano, quando a gente começou a rediscutir. Por que eu digo rediscutir? Porque falar de gêneros textuais, vocês falam de gêneros textuais o ano inteiro, já falavam no passado, já vem falando desde o fundamental. E aquilo que eu disse a vocês, quando eu falo a expressão, quando vocês leem a expressão, quando vocês escrevem a expressão de gêneros textuais, vocês já precisam lembrar o que é que significa gênero textual. O que significa gêneros textuais? Lembra? São textos que têm função social, são textos que têm função comunicativa, são textos que apresentam características estruturais, composicionais próprias. Uns podem vir com palavras ou não. Quando vem com palavras, nós dizemos que são textos que apresentam estruturas linguísticas. Não é isso? Não esqueçam. São textos que têm esse caráter de, muitas vezes, fruto do contexto, eles vão surgindo, fruto da necessidade do próprio homem. O exemplo que eu sempre uso para ficar claro na sua cabecinha para vocês. O gênero textual meme. Fazendo já uma ponte com o nosso contexto mais específico de hoje, são gêneros digitais. O meme é um gênero tipicamente digital quando eu digo em termos de circulação. Ou seja, ele acontece essencialmente no ambiente digital. Então, comecem a atentar para isso. Além de que existem determinados contextos que circulam gêneros textuais específicos e que surgiram dentro daquele contexto. Por exemplo, na escola, circulam determinados gêneros textuais. Por exemplo, a redação. Vocês encontram essencialmente a redação no ambiente escolar. Quando vocês forem para a universidade, vocês lá encontrarão outros gêneros, como o artigo científico, lá como a questão do seminário, que vocês vão fazer um seminário, que já é um gênero textual oral. Em determinados ambientes de trabalho circulam outros gêneros textuais, como o ofício, a ata, o memorando e por aí vai. Ou seja, lembrando sempre, gente, os gêneros textuais circulam no nosso cotidiano tranquilamente. Gêneros textuais mais formais, gêneros textuais menos formais. A aula é um gênero textual, oral, apresenta suas características próprias, tem uma função social, tem uma função comunicativa. A tabela que nós fazemos, aquela tabela nutricional lá que estão lá nas embalagens. Então, todos os textos que circulam no nosso dia a dia são gêneros textuais. E não é diferente quando a gente fala dos gêneros digitais, né? Não só pelo esse contexto de circulação, que é o digital, mas como gêneros que são típicos desse contexto. E aí, são vários os gêneros digitais. Por exemplo, aqueles gêneros que são comuns de serem escritos lá, aqueles comentários de Facebook, os comentários do Twitter, aquelas construções textuais que temos que configuram cada contexto desse no Twitter, no Instagram, na própria estruturação do e-mail. Então, são gêneros digitais. E outros que vão ganhando força, por exemplo, específicos para esse contexto. Por exemplo, como o blog, como o chat, certo? Então, são características disso. Paulo, mas eu encontro às vezes um artigo de opinião. Beleza, é um artigo de opinião, mas ali só está mudando o suporte. O artigo de opinião já se convencionalizou-se e lembra, ele vem dentro de um gênero jornalístico, certo? Como a gente já estudou em outros momentos. Ali eu estou apenas mudando o suporte, trazendo aquele gênero que era tipicamente da tradição escrita ali do papel e colocando em outro suporte, que é o suporte virtual. Beleza? Não confunda isso aí. Tranquilo, gente? Tá dando para entender isso aí? E aí, naturalmente, quando vem o Enem trabalhar esses gêneros com a gente, e algo que ele já faz bastante, que vocês já sabem. Deixa eu colocar para cá. Algo que ele já faz bastante, que vocês já sabem. E aí eu trouxe alguns exemplos, tá aí no Forms para vocês, quando diz assim, essa questão ela vai trazer o significado, por exemplo, vai trabalhar com a ideia do que é chat e vai trazer características, né? Então, se acostumem que teremos muitas questões no Enem em que eles vão trabalhar, não necessariamente o exemplo do gênero virtual, mas o conceito do gênero virtual, aproximando justamente de situações que nós já utilizamos. Aí o texto aí, ele vem trabalhar uma característica só pelo enunciado, diz assim, segundo o texto,
O chat proporciona a ocorrência de diálogos instantâneos com linguagem específica, uma vez que nesses ambientes interativos faz uso de protocolos diferenciados de interação. Aí eu já chamo a atenção de vocês, ó. Percebam que nesse contexto aí, ele vai tratar, como eu já vinha dizendo no início, os gêneros textuais apresentam características próprias. Aí ele pega um gênero de um campo digital, do gênero digital, e vai trabalhar características específicas desse gênero. Beleza, gente? Bacana. E aí ele segue. Na análise, por exemplo, vai trazer outras questões, outro texto. Vejam que é muito comum falar do chat. Ele traz mais um texto falando sobre chat. Prestem atenção no enunciado. No texto, descreve o chat como um tipo de conversação, tela a tela, por meio do computador, e enfatiza a necessidade de domínio de diversas habilidades. Aí algum aluno já deve estar pensando aí, Paulo, mas o chat é muito... Parece que mais algo mais obsoleto, né? Hoje a gente já tem outras redes sociais, outros meios de comunicação que inclusive se assemelham muito a esse gênero aí que está sendo focado aí. Então, pode vir, por exemplo, um texto lá, por exemplo, um print de uma conversa do WhatsApp. Então, ali é um gênero tipicamente digital, né? Fruto desse avanço das redes de comunicação. Um print lá do Facebook, um print lá do Twitter, um print lá do Instagram. Então, naturalmente, esses gêneros também podem vir sendo cobrados para vocês. Lembrando que aí trabalhando características próprias daquele gênero. A questão do limite, às vezes, de caracteres, a questão de determinadas publicações que são feitas naquele contexto ou não, se pode utilizar imagem ou não nesses contextos aí específicos em algumas situações voltadas para a área digital. Em algumas eu posso publicar imagem, em outras eu não posso, e por aí vai. Seguindo aqui a nossa análise, aí, por exemplo, temos outro texto agora que ele não fala mais sobre o chat, já vai falar sobre o blog, vai explicar o que é o blog e vai perguntar, por exemplo, de acordo com o texto, o blog ultrapassou sua função inicial e vem se destacando como, né? Uma característica mais específica sobre o blog. E aí, nossa análise seguindo, por exemplo, nesse texto aqui, ele vai falar de um elemento que eu vou pedir a atenção de vocês maior agora nesse exato momento. Diz assim: o inventor italiano antecipou no século XVI um dos princípios definidores do hipertexto. Aí já é uma palavrinha nova, acredito, para vocês, ó, hipertexto. Paulo, a gente está falando muito sobre texto, e o que é o hipertexto? Hiper é algo grande, muito. Será que é isso mesmo? É um texto grande? Aí diz assim, a quebra da linearidade na leitura e a possibilidade de acesso ao texto, conforme o interesse do leitor. Gente, prestem muita atenção nisso aí, anotem isso aí, depois destaquem isso aí. Dê um jeito de ter muita atenção nisso aí. A quebra de linearidade na leitura e a possibilidade de acesso ao texto, conforme o interesse do leitor. Houve uma quebra na leitura, na sua linearidade, e eu tenho uma possibilidade de acessar o texto conforme a minha necessidade. É isso que ele está querendo dizer. É isso que nós chamamos de hipertexto. Paulo, eu não consegui entender. Beleza, vamos pegar uma próxima questão aí que ele vai definir o que é hipertexto. Dentro, gente, do contexto digital, vou até voltar a atenção aqui para vocês, dentro desse contexto dos gêneros digitais, uma nova nomenclatura que surge fruto dessa mudança de comunicação, dessas novas configurações do texto, é justamente hipertexto. Para quando vocês lerem e verem por aí, vocês saberem o que significa. Eu vou ler aí o conceito e depois eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem de vez o que significa hipertexto. Beleza? Mas é uma palavra muito interessante, muito comum de aparecer, fruto já dos avanços tecnológicos e, naturalmente, na prova de linguagem. Lembra que a prova de linguagem trabalha com os textos, com os gêneros textuais. E a humanidade vai evoluindo, os textos vão surgindo e, naturalmente, esses textos vão aparecendo em provas avaliativas para vocês também. Beleza? Vamos lá. Quando ele diz hipertexto. O hipertexto permite, ou, de certo modo, em alguns casos, até mesmo exige a participação de diversos autores na sua construção, a redefinição dos papéis do autor e leitor e a revisão dos modelos tradicionais de leitura e de escrita. O que ele está querendo dizer que quando eu estou me debruçando sobre o hipertexto, quando eu tenho contato com o hipertexto, esses modelos tradicionais de leitura e de escrita mudam. Paulo, como assim modelos tradicionais de leitura e escrita? Gente, quando vamos ler alguma coisa, qual é a forma básica de ler alguma coisa? Pegamos aqui o material e lemos, temos uma ordem de leitura, concorda? Sempre de quê? Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, não é isso? E de cima para baixo. E vamos mantendo, vamos passando folha por folha. E o que é o hipertexto? No ambiente digital, sempre mantemos essa linearidade da esquerda para a direita e de cima para baixo? Sempre seguimos essa ordem? É onde é que está o X da questão. E eu vou comprovar para vocês daqui a pouco. Aí ele diz assim,
Por seu enorme potencial para estabelecerem conexões, ele facilita o desenvolvimento de trabalhos coletivamente, o estabelecimento da comunicação e a aquisição de informação de maneira cooperativa. Embora haja quem identifique o hipertexto exclusivamente com os textos eletrônicos produzidos em determinado tipo de meio ou de tecnologia, ele não deve ser limitado a isso, já que consiste em uma forma organizacional que tanto pode ser concebida para o papel como para os ambientes digitais. É claro que o texto virtual permite concretizar certos aspectos, que no papel são praticamente inviáveis. A conexão imediata, a comparação de trechos de texto na mesma tela, o mergulho nos diversos aprofundamentos de um tema, como se o texto tivesse camadas, dimensões ou planos. O que ele está querendo dizer aí para a gente? Quando estamos no ambiente digital, gente, que temos contato com todo aquele contexto visual ali, nós temos um mundo de possibilidades de caminhos de leitura. É essa ideia que ele vem trabalhar com hipertexto. Eu tenho hiperpossibilidades ali de leituras daquele texto. Paulo, dá um exemplo para a gente. Aí aqui eu abro um site qualquer, o G1, por exemplo, um site de notícias, e percebam, gente, a própria configuração. Vejam que é totalmente já diferente daquilo que a gente encontra às vezes no papel, por mais que tente se aproximar. O que é que a gente já percebe aqui? Uma diferenciação de cores. Essa diferenciação de cores já é intencional, obviamente, não é só para chamar a atenção, porque eu tenho uma diferença de temas e de conteúdos. Aqui eu já começo a me guiar a partir daí. Se eu quero entretenimento, eu vou aqui no G-Show. Se eu quero algo sobre esporte, eu vou aqui no GE, que é o Globo Esporte. Se eu vou aqui no G1, que está aqui em vermelho, um vermelho mais escuro, naturalmente eu tenho as informações que não são esportivas e não são necessariamente de entretenimento. Informações sobre tecnologia, não é isso? E aqui quando eu vou seguindo aqui nessa leitura, já que eu estou fazendo, percebam que se eu quiser seguir, eu não preciso nem seguir essa leitura de cima para baixo. Eu já posso parar aqui e clicar em algum desses elementos. Por exemplo, eu clico aqui já no GE, ele já vai abrir outra página para mim. Ah, Paulo, mas eu não quero continuar aqui. O que é que a gente faz? A gente vai e volta. É isso, gente, que os gêneros digitais nos permitem, fruto de todo esse contexto que envolve a tecnologia. Leituras múltiplas, leituras diferenciadas. Percebam que as cores aqui, em vermelho, já tem um caráter das informações, vamos dizer assim, mais do dia a dia, aquelas informações mais que aconteceram no último momento, as mais impactantes, né? Aquelas informações que mudam, que influenciam diretamente no cotidiano do cidadão, que vão falar aí sobre a questão ambiental, que vão falar aí sobre a questão econômica, que vão falar sobre questões de saúde. Saindo um pouquinho aqui, percebam que já tem uma mudança de cores. Em verde, informações que vão falar, notícias que falarão sobre o esporte. Em laranja, notícias sobre entretenimento. Ou seja, aqui eu posso seguir a leitura a partir da minha necessidade. Eu vou lendo aqui, não quero ver nada sobre esporte. Vou passando, eu clico em uma determinada situação. São Paulo, água de lago baixa e 15 carros surgem em pedreiro. Eu posso abrir aqui, deixar posso deixar essa aba em aberto para fazer a leitura depois e acabar voltando para outra aba que eu já tenho aberta. Então, eu tenho essa possibilidade. É justamente isso, gente, que eles chamam de hipertexto. Beleza, gente? Tranquilo? Então, gravem bem aí na cabecinha de vocês, não só os gêneros tradicionais já comuns dos gêneros digitais, que são o chat, o blog, o próprio e-mail, a estruturação do e-mail, mas esses novos gêneros que vão surgindo principalmente das redes sociais, os portais de notícia, que me permitem toda essa vasta possibilidade de leitura. Então, quando a gente estiver falando de hipertexto, é justamente essas inúmeras possibilidades que nos são dadas no momento de leitura, de organização da nossa leitura. Então, quem está dominando, de certa forma, sou eu. Não tenho uma linearidade para seguir. Eu vou dando essa linearidade conforme a minha necessidade, conforme o meu objetivo. Então, além muito do que está ali, muita coisa eu não vou ler. Então, às vezes eu clico em determinada página, abro uma notícia, vou clicando dentro daquela notícia e assim vou criando links. E às vezes eu não volto nem para a página inicial, vou seguindo a leitura a partir dos links que eu vou criando. Então, é essa possibilidade que os hipertextos nos dão, principalmente fruto desse contexto dos gêneros digitais. Tranquilo, gente? Então, agora é só praticar. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!